Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Hoje nós iremos trazer para vocês um conteúdo muito importante. Trata-se de um conteúdo histórico e apologético, cujo tema principal é a história sombria da Inquisição, uma análise da violência e heresia da falsa religião católica no período medieval. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer a vocês que as pessoas que negam a Inquisição, basicamente eles trabalham a partir de duas premissas. A primeira premissa é o negacionismo. Eles começam a negar os fatos históricos para inocentar os crimes e o terror propagado por essa seita diabólica. É o negacionismo. Então, a maioria dos acadêmicos das universidades que nós temos que nega a Inquisição, eles se baseiam na negação, negam os dados, negam a realidade. Existe um outro grupo de pessoas que eles não somente vão negar a realidade, eles vão também fazer um abuso disso tudo. Esse grupo de pessoa, né, é um grupo mais, vamos dizer assim, um grupo mais sutil, né, que visa fazer uma revisão dos acontecimentos. Eles podem até apoiar, de fato, que existiu uma Inquisição. Só que nessa revisão, eles meio que manipulam as informações, tá bom? Então, basicamente, quem vai tentar refutar esse vídeo, eles vão usar a negação ou a revisão. Mas isso não é uma metodologia da historiografia, certo? Então, automaticamente eles são refutados pela própria axioma que eles utilizam para tentar refutar isso aqui. E também quero aqui fazer algumas citações de dois textos da Bíblia, um que diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, a Igreja Católica é uma grande representante dos espíritos enganadores e da doutrina dos demônios, tá? Uma das, porque existe várias. O outro texto que eu quero trazer aqui é em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Então, as religiões, elas não foram criadas por Cristo, tá? Cristo não é católico e Cristo não criou nenhuma igreja católica. 100% de certeza disso. Em nenhuma missão dos registros, seja ele da alta crítica ou da baixa crítica, ou dos pergaminhos do Novo ou do Antigo Testamento, Cristo, o Messias, de maneira nenhuma criou uma igreja católica. Então, que criou uma igreja católica, vocês já podem conceber a ideia que não foi o Cristo, mas sim o Anticristo. Bem, indo mais adiante, quero fazer aqui uma outra citação que é muito interessante, que tá sendo atualmente muito propagado, tá? Essa pessoa aqui na internet, mas independente, né? Porque nós sabemos que existe muita confusão, muita manipulação, mas essa frase captou bem um dos aspectos da Reforma Protestante, que combateu a Igreja Católica, tá? E mesmo que esse indivíduo que fez essa frase atualmente tenha saído dessa religião e passado para o protestantismo novamente, isso não quer dizer que ele esteja, vamos dizer assim passivo de certa segurança. Nós não podemos dizer isso. Mas essa frase evoca aspectos importantes da reforma. Então, por esse viés que nós vamos analisar o conteúdo desse canal, o conteúdo desse vídeo também. Bem, uma pessoa que
saiu do catolicismo, mas é uma pessoa que estudou, uma pessoa séria, a princípio, tá? Porque muitas pessoas, às vezes, viram casaca, né? Então, muito cuidado com isso. Mas essa frase é sensacional. É assim. Então, me digam o que devo fazer quando descubro pela história como ciência, segundo tiveram que reconhecer muitos eruditos católicos que muitas crenças, culturas e práticas da Igreja Católica Romana não estão baseados nos dados objetivos da história, que até mesmo mudam, se contradizem e inventam, distorcem as escrituras e adulteram os escritos de alguns pais da Igreja, tirando-os do seu contexto e acrescentando-lhes elucubrações filosóficas e preenchendo-os com alegorias, mitos e lendas. Então, esse indivíduo se chama Fernando Casanova. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, que a religião católica ela não tem nenhuma sustentação para a sua doutrina. Nenhuma. Em hipótese nenhuma. Todas as doutrinas que a Igreja Católica tem é automaticamente falsa. Então, ele está dizendo isso. Um outro pensamento também que vale a pena ser dito aqui é o seguinte. Inácio de Loyola diz assim. Esse primeiro grupo, pessoal, que, como falei a vocês, que vai negar esse conteúdo, eles são negacionistas, tá? Basicamente vão por esse mesmo viés. Eles manipulam, eles criam fantasias, né, e fazem tudo para ludibriar as pessoas. Um outro grupo de pessoas eles vão revisar a realidade, vão corrigir a realidade a seu modo de vista. Inácio de Loyola diz assim, para que em todas as coisas cheguemos ao conhecimento da verdade, a fim de não errarmos em coisa alguma. Devemos ter sempre como regra fixa e invariável que aquilo que os nossos olhos veem branco é realmente negro, se assim o entende, define a Igreja Romana. Ou seja, se eu tenho essa caneta aqui e tudo que eu fizer estudar me comprova que ela tem essa cor amarela, aí a Igreja Católica vem e diz que ela é azul. Eu, por estar nessa igreja, eu tenho que dizer azul. Eu vou contradizer toda a minha concepção, toda a realidade para acreditar em uma fantasia. É isso que está acontecendo e é isso que acontece. Então, basicamente, a Igreja Católica é uma igreja que acredita em cinzas, que acredita em pó, que acredita em barro, né? Esse barro que está no chão. Basicamente é isso. Então, entrando agora realmente na Inquisição, tá? Eu levei muito tempo para encontrar esses materiais, porque não é fácil encontrar informações assim, né? Fizemos o seguinte, a história da Igreja Católica é marcada por momentos de grande influência e poder, mas também por períodos de obscurantismo e violência. Um dos capítulos mais sombrios dessa história é a Inquisição, um tribunal religioso estabelecido na Idade Média para combater a heresia. Ou seja, eu sou protestante, eu sou evangélico, consequentemente, sou anticatólico. Então, se eu estivesse vivendo na Idade Medieval, eu estaria automaticamente morto e sendo torturado pelo Tribunal da Inquisição, porque, basicamente, a crença e a pregação da doutrina protestante contradiz, em todos os sentidos, a religião católica. Então, se eu estivesse nessa época, eu estaria morto, né? Ou pessoas que pensem diferente do que pensa essa religião. Sob a justificativa de defender a fé, a Inquisição se tornou um instrumento de perseguição, de tortura e assassinato de indivíduos considerados hereges, incluindo aqueles que ousavam questionar a doutrina da Igreja. Então, houve justificativas e há justificativas por parte deles para aceitar esse tipo de barbaridade, para supostamente defender a fé.
Mas a fé não se defende matando, desprezando, né, torturando o outro. Se faz apresentando argumentos lógicos e racionais, e principalmente bíblicos, para a fé. Então, essa fé não é, com certeza, a fé cristã. Então, o surgimento da Inquisição, uma resposta ao medo da heresia. Então, a Inquisição surge como uma resposta contra aqueles que estavam pensando diferente da Igreja Católica. Por exemplo, vamos dizer assim, ah, não existe em parte nenhuma a reza Ave Maria. Esse pensamento distorce e é distante do que pensa a Igreja Católica. Então, foi necessário o desenvolvimento da Inquisição para se proteger das heresias que as pessoas pudessem cometer. Você vê aqui uma imagem, né? Falando um pouco sobre isso. Vocês vão perceber? Então, medo da heresia. Então, a Inquisição, propagada pela Igreja Católica, nasceu em um contexto marcado pelo medo da heresia. Então, a Igreja Católica, no auge do seu poder, percebia o surgimento de novas ideias que desafiam os seus dogmas como uma ameaça à sua autoridade. O medo da disseminação dessas ideias consideradas heréticas levou à criação de um mecanismo para combater essa herança. Então, basicamente, a Inquisição e muitos mecanismos da Igreja Católica, eles foram criados para combater pessoas que, a princípio, estavam mais interessadas em compreender realmente o que a Bíblia diz. Então, essa ação contra esses indivíduos, até filmes como O Nome da Rosa trabalham um pouco sobre isso aí. Eles não somente proibiam o uso da Bíblia, proibiam o conhecimento e criavam esse tribunal, criavam essa guerra, criavam essa inquisição, não somente para pegar seus próprios membros, mas também para pegar pessoas que não eram católicos. Então, esse vídeo aqui a melhor explicação porque não devemos ser católicos de forma nenhuma, pessoal. Tá certo? Então, a Inquisição realmente é um fruto das trevas, um fruto do mal que está nessa árvore. Então, a gente precisa se proteger, tá certo? Primeiros tribunais. O primeiro tribunal inquisitorial foi estabelecido no século XII, em Anquac, França. A partir daí, a Inquisição se espalhou por toda a Europa, com a criação de diversos tribunais com o objetivo de reprimir a heresia. Então, eles pensam até o dia de hoje que a Igreja Católica era a Igreja de Cristo e tem poder e autoridade no céu e na terra. Isso nós sabemos quando lemos no Testamento que o catolicismo, a Igreja Romana, muito menos a Igreja Grega, a Igreja Anglicana, né, elas não são, de fato, Igreja de Cristo, de forma nenhuma. Tá? Então não adianta eles fazerem essa ação que não vai resultar em nada. A Inquisição medieval. A Inquisição medieval tem como característica um sistema de julgamento secreto, onde o acusado era frequentemente torturado para confessar crimes que não havia cometido. Os métodos de tortura eram variados e brutais, causando sofrimentos físicos, psicológicos e emocionais. Então, não somente foi criado um tribunal, não somente foi criado um exército, uma estrutura, mas também foi criado uma máquina de tortura, né? Várias máquinas de tortura para condenar aquelas pessoas, né? Acusar as pessoas, tá certo? Sobre algum tipo de suposta heresia, né? Nessa época, eles tinham uma mentalidade diferente do que nós imaginamos sobre o que é heresia. As doutrinas da Igreja Católica e o conflito com o cristianismo bíblico. Então, o que eu estou dizendo aqui, pessoal? Que a Igreja Católica não é uma Igreja de Cristo. E nem Cristo fundou a Igreja Católica. Muito menos isto, o Pedro foi o Papa.
muito menos Maria pode ter sido por você. Não existe também purgatório, tá? Você se lembra do ladrão, né, que aceitou a Cristo e disse: quando entrar no teu reino, lembra-se de mim. A Cristo, se Cristo fosse católico e se a doutrina do purgatório fosse real, e se ele criou o catolicismo, ele deveria dizer assim: hoje mesmo, para o ladrão que aceitou a Cristo, diria assim: hoje mesmo estarás comigo no purgatório. Não, não está registrado isso. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Ou seja, acabou o catolicismo, acabou a ideia de igreja católica por esse simples texto do Novo Testamento. Então, a doutrina da igreja católica não tem nenhuma relação com o cristianismo bíblico, ok? Doutrina da indulgência. Uma das doutrinas mais controversas da igreja católica medieval é a da indulgência. Essa doutrina afirmava que a igreja tinha o poder de perdoar pecados por meio de pagamentos de vantagem. A indulgência era vista como uma forma de comprar a salvação, o que contradiz a doutrina bíblica de que a salvação é um presente gratuito da graça de Deus. Então, Martim Lutero foi um dos grandes pensadores teólogos que se opôs a essa prática da indulgência, né? Ou seja, comprar a salvação por meio de uma oferta para aquele membro, para aquele integrante da família que já faleceu. Então, por meio de um pagamento, por meio de uma compra, você poderia salvar a pessoa do inferno ou do purgatório, né? Então, isso já é uma coisa que não existe de forma nenhuma, né? Tá entendendo? Poder papal. A Inquisição também se baseava na crença no poder absoluto do Papa. Considerado representante de Deus na Terra, essa crença, que não encontra fundamento na Escritura, levou à criação de um sistema hierárquico e autoritário dentro da Igreja, que se autoproclamava detentora da verdade absoluta. Então, Papa. A figura do Papa, na verdade, ele é uma heresia também, que diz assim que ele é o substituto de Cristo. Então, o substituto de Cristo é o próprio anticristo. Então, o Papa é um tipo de Cristo. A distorção do cristianismo. A doutrina da Igreja Católica, como a indulgência, o poder papal, não encontra base na Bíblia, incluindo aí o purgatório, né, e assim por diante. A verdadeira essência do cristianismo, como é apresentado nas Escrituras, é a fé em Cristo como um único Salvador e a busca pela santificação por meio da obediência à palavra de Deus, né? Realmente mostra que isso é a verdadeira doutrina. Os horrores da tortura, ferramentas de intimidação e sofrimento. Então a gente vai conhecer aqui alguns instrumentos, tá? A descrição e os efeitos desse instrumento, tá bom? Existem muitos outros, mas esse aqui foi o que eu pude encontrar mais facilitado para vocês. Apesar de que eles estão fazendo, esse grupo religioso estão fazendo de tudo para apagar o registro sobre o passado. Instrumento de tortura da Igreja Católica. Cadeira de tortura. Descrição: cadeiras com espinhos ou pontas afiadas que causavam dor intensa ao sentar. Efeito: a dor intensa de laceração muscular e até mesmo morte. O instrumento de tortura da Igreja Católica é a roda, um dispositivo de madeira com pontas afiadas que esmagavam o corpo da vítima. Efeito: fraturas múltiplas de laceração e órgãos internos de morte lenta e agonizante. O instrumento de tortura chamado um carote, um colar mental, então, que apertava o pescoço da vítima, causando asfixia. Efeito: dificuldade respiratória,
dor intensa, perda de consciência e morte por estrangulamento. Inclusive, também existe outro instrumento de morte da Igreja Católica para uma das pessoas, ela também é chamada Dama de Ferro. O legado da Inquisição, uma mudança negra na história da Igreja Católica. Perseguição e violência. A Inquisição resultou em perseguição e execução de milhares de pessoas, muitas vezes sem provas de qualquer crime. O medo da heresia se tornou um instrumento de repressão, silenciando as vozes dissonantes, discordantes e criando um clima de terror e opressão. No finalzinho do vídeo, eu vou apresentar aqui a vocês alguns números de que esse instrumento de tortura, essa Inquisição, cometeu em um certo período de tempo. Distorção da fé. A Inquisição distorceu o verdadeiro significado do cristianismo. Em vez de promover o amor, a paixão, a busca pela verdade, a Inquisição usou a fé para justificar a violência e a perseguição. Um legado de horror. O legado da Inquisição é uma mancha negra na história da Igreja Católica. Os crimes cometidos em nome da fé deixam um legado de sofrimento e trauma que ainda hoje afeta as comunidades. Então, cada um aqui tem uma experiência, né, a respeito desses temas. Então, de fato é que a Inquisição é uma mancha, né, é um fruto totalmente negativo dentro da religião católica, né, a Santa Inquisição. Próximo vídeo. A Inquisição Espanhola é uma era de terror e repressão. Poder real. A Inquisição Espanhola, que é do século XV, era diferente das outras inquisições europeias. Ela foi diretamente controlada pela coroa espanhola, que usou para consolidar seu poder e reprimir qualquer oposição. Catolicismo intransigente. A Inquisição Espanhola era impecável em sua perseguição aos hereges. Os inquisidores perseguiam judeus convertidos, muçulmanos e até mesmo católicos que se desviavam das doutrinas oficiais da Igreja. Métodos brutal. Os métodos de tortura da Inquisição Espanhola eram praticamente cruéis. Os inquisidores usavam instrumentos como o carote, a roda e o banho de sangue para obter confissões dos acusados. Execução pública. As execuções eram públicas e geralmente realizadas em praças públicas. O objetivo era intimidar a população e evitar que as pessoas questionassem a autoridade da Igreja e da coroa. O fim da Inquisição, uma história de resistência e mudança. Iluminismo. A Inquisição começou a declinar no século XVIII, durante o período do Iluminismo. As ideias de liberdade de razão e tolerância que se caracterizavam o Iluminismo mantiveram as bases ideológicas da Inquisição. Oposição à Inquisição. A resistência ao poder da Inquisição cresceu ao longo dos séculos, com indivíduos e grupos se manifestando contra os abusos das autoridades cometidas em nome da fé. Declínio da Inquisição. No século XIX, a Inquisição foi gradualmente abolida na maioria dos países europeus. No entanto, o legado da Inquisição ainda permanece, servindo como um alerta para os perigos do fanatismo religioso, certo? Então a gente percebe isso aqui, que existe todo esse aspecto que vai tentar trabalhar, né? Trazendo essa informação, o fim da Inquisição, uma história de resistência e mudança. Vejamos o seguinte. Assim, a gente percebe esses declínios, né? O fim da Inquisição. E a gente vai ver aqui agora, pessoal. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Vou dar aqui uma pausa aqui. Então, pessoal, se você gostou desse canal, desse vídeo, desse conteúdo, compartilha, se inscreva, dê seu recado. Seu recado é muito importante para nós.
Quero ter nesse vídeo aqui trazendo para vocês o seguinte: estimativas de mortes causadas pela Inquisição em diferentes países. Espanha. A Inquisição Espanhola, uma das mais notórias, foi estabelecida em 1478 e durante até o início do século XX. Estima-se que entre 30 mil e 300 mil pessoas foram executadas, embora muitos historiadores considerem que o número real esteja mais próximo de 300 mil a 50 mil. Já em Portugal, estabelecida em 1536, cerca de 1.000 a 2.000 execuções, com mais de 20 mil processos conduzidos. Itália. A Inquisição Romana, centrada na Itália, começou especialmente no século XVI, estima-se que entre 1.500 e 2.000 pessoas foram executadas. França. A Inquisição na França foi menos organizada, né? Então, basicamente, resultou em cerca de 5.000 execuções. A Alemanha. A Inquisição na Alemanha vai contribuir cerca de 3.000 a 5.000 execuções. Então, eu termino esse vídeo trazendo essa informação importantíssima para você poder entender melhor a questão sobre a história sombria da Inquisição, uma análise da violência e heresia da Igreja Católica medieval. Então, por esse motivo, nós não temos fé nenhuma para ser ateu e tudo que o catolicismo oferece é apenas uma ilusão. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.